Olá, queridos pais do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós encontramos Jesus na primeira palavra da Bíblia Sagrada. Sem contar com a religiosidade judaica. Porque os hebreus, eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas dentro da estrutura gramatical do hebraico, nós conseguimos encontrar Jesus na primeira palavra da Bíblia. Todos conhecem Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, Bará, Elohim, Et Shamaim, Veet Haaretz. Então, como que nós vamos encontrar Jesus nessa primeira palavra Bereshit? Nós precisamos entender que a língua hebraica ela é muito diferente da língua portuguesa. A nossa língua ela tem influência dos gregos, do latim. O hebraico, não. Ela é uma língua única. Não existe nenhuma influência de outra língua no hebraico. Mas dentro da literatura, do conceito literário, do hebraico, da língua hebraica, nós conseguimos encontrar Jesus na primeira palavra da Bíblia. Eles têm um conceito que poucos conhecem. O que é esse conceito? Toda palavra do hebraico, ela deriva de outra palavra. Então, não existe uma palavra sem ser derivado de outra palavra. Eles chamam essa palavra principal de Shoresh. O que é o Shoresh? O Shoresh é o código genético da palavra, ou seja, a raiz semântica. É um conjunto de letras. Existe o Shoresh com 2 letras, mas a maioria esmagadoras são com 3 letras, e também existe poucas, mas com 4 letras. Onde está esse Shoresh que compõe a palavra Bereshit, que é no princípio, onde nós encontramos Jesus? Então, o Shoresh da palavra Bereshit são 3 consoantes: o Resh, o Aleph e o Shin. Todas as palavras que compõem essas 3 letras, ela deriva do Shoresh. E não teria como as outras palavras existirem se não existisse esse Shoresh, ou esse princípio. Como que nós vamos explicar melhor para você? O Shoresh, aqui eu desenhei uma árvore, e aqui esse de azul seria a raiz dessa árvore. Então o Shoresh é a raiz da palavra. Sem o Shoresh não existirá nem o tronco, nem as folhas e nem os frutos. Ou seja, não tem como existir outras palavras relativas a esse Shoresh se não estivessem dentro dessas 3 palavras. E eu escrevi 3 palavras que derivam-se desse Shoresh: do Resh, do Aleph e do Shin. Então, quais são as 3 principais palavras? Tem outras, mas 3 principais palavras que derivam desse Shoresh. Primeiro, o Rosh. O que é o Rosh? O Rosh significa cabeça. A segunda palavra, que é a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, está aqui. O B, que é um beit, que na verdade esse beit aqui só quer dizer no. A palavra principal é daqui para lá. Porque lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então,
excluímos esse B, que significa simplesmente no, e focamos aqui no Reshit, que quer dizer princípio. Onde nós achamos esse Shoresh? Aqui está o Resh, o Alif e o Shin. Assim como a palavra Rosh, o Resh, o Alif e o Shin. Cabeça, princípio, e a palavra Rishon, que quer dizer primeiro. E onde está o Shoresh? O Resh, o Alif e o Shin. Sem esse Shoresh, que é essa palavra aqui, essas três letras, não formaria a raiz dessas três palavras. Então, como que nós vamos provar que o Resh, no princípio, eu coloquei aqui o Yud e o Tav em preto só para nós localizarmos o Shoresh da palavra Bereshit. Como nós vamos provar que Reshit é Jesus e não um tempo? No princípio, não é um tempo, mas sim uma pessoa. O Reshit é uma pessoa e não um tempo. Para isso nós vamos utilizar o quê? Nosso manual, a Bíblia Sagrada. Sempre que você for ler a palavra de Deus, eu te dou um conselho. Nunca estude a palavra de Deus antes de fazer uma oração. Porque técnicas é muito boa. Estudos são excelentes. Mas o Espírito Santo é que nos conduz, literalmente, ao verdadeiro sentimento espiritual da Bíblia Sagrada. Estude bastante, assim como eu estudo, gosto de estudar e tenho vontade e vou estudar enquanto eu puder, mas lembrando que a simplicidade do Evangelho está muito mais além do que só um conhecimento. Está muito mais além do que isso. É o Espírito Santo quem nos traz e nos faz conhecer aquilo que Ele tem para nós. Vamos ver Jesus no princípio? Primeiro nós vamos ver João, né? João, capítulo 1, versículo 1, onde ele fala: no princípio, no Reshit, era o verbo, que é o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O hebreu, o judeu, ele nunca vai dizer que o Reshit é Jesus. Mas ele confirma que o Reshit é o princípio de todas as coisas, não num tempo, mas uma pessoa. Eles acreditam na deidade. Deidade vem da palavra Deus, autoexistente. Eles acreditam nessa deidade da palavra Reshit, como Deus. Eles dizem que a partir de Deus surgiu tudo. E João nos ensina que no princípio, ou seja, Bereshit, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui já está a primeira prova que o Reshit é Jesus. Assim como os hebreus dizem que saiu de uma deidade, de Deus, que eles chamam de... Eles falam Hashem, porque eles não falam o nome de Deus. Hashem quer dizer o nome, eles usam o tetragrama, que são as 4 letras que compõem o nome divino. Eles dizem que vem de Hashem, do nome, essa deidade, Deus. Mas nós aprendemos, a partir do Novo Testamento, que essa deidade, sim, é Jesus. Esse Deus, essa autoexistência, que nada criou, se criou por si mesmo, é Jesus. Como que nós vamos ver de outra forma? Porque, primeiro, ele é o Reshit, o princípio. No princípio era o verbo. Agora nós vamos ver Efésios, no capítulo 5, versículo 23.
Efésios. Nós vamos achar aqui Efésios. Efésios capítulo... Vamos ler primeiro 1. Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22, que agora aqui Paulo vai falar sobre o cabeça, o rosh, que é o cabeça. Quem é essa cabeça? Paulo aqui, ele está falando de Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, que foi assunto aos céus, está à direita de Deus, e ele está acima de tudo e de todos. Ele vai dizer que e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o constituiu como rosh da igreja, o cabeça da igreja. Então, o reshit, além de ser o princípio, ele é o cabeça. Vamos então para Efésios 5. Efésios 5. Deixa eu voltar aqui, que saiu, que eu perdi aqui a Efésios 5, versículo 23. O que Paulo vai dizer também sobre o reshit. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ele próprio, o Salvador, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então aqui Paulo já está nos confirmando mais uma vez que Jesus é o rosh, é o cabeça da igreja. Nós vamos ler agora também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Nós já vimos que ele é o cabeça e ele também é o primeiro, o princípio. Agora nós vamos ler Colossenses, o que Paulo fala sobre Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, além dele ser o cabeça, ele é o princípio, ele é o primeiro, que é a mesma coisa que o primogênito. O primeiro. Nada existia antes dele. Ele é o primeiro. Lembrando que Jesus é Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um só. E eles são desde a fundação do mundo. Não existe nada antes e nem depois deles. Tudo é eles. Tudo é deles. E tudo é para eles. Inclusive, eu e você. A natureza, toda a criação é dele, para ele. E sempre será sendo dele. Então, ele também é o primeiro, o primogênito. Só que no Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo vai nos dar uma amplitude, um resumo disso aqui. Porque ele vai dizer aqui no versículo 18 de Colossenses 1: e ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, ele é o rosh, o cabeça. E o princípio, o reshit. E ele também, o princípio e o primogênito, o primeiro de entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então aqui, nós, dentro da literatura hebraica, nós conseguimos encontrar Jesus no primeiro, não no primeiro versículo, na primeira palavra da Bíblia Sagrada.
nós estudamos e aprendemos cada vez mais que quanto mais tentam provar que Deus não existe e que Jesus não é Deus, mais se prova que Deus é Deus e Jesus é o nosso Senhor e o Espírito Santo é o nosso Paracletos. Ele é o nosso advogado. Ele que está atuando dentro de nós, nos conduzindo ao Reshit, para que através de Jesus nós encontramos o Pai. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo falou com você, eu vou pedir para você humildemente, compartilhe, comente aí e passe para as outras pessoas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram e no TikTok e nos ajude. Vamos juntos pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Querido, Deus te abençoe, você e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.